Aqui acabou, né? Acho que já podemos dizer que aqui acabou. O Philadelphia chegou no seu limite. Já era, não tem mais jeito. Boa sorte, não tenho o que dizer. Aqui já era, cara. Acabou de terminar o terceiro jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers. O Knicks que já havia aberto 2-0 na série, né? Veio para o terceiro jogo com 2-0 na bagagem, 2 jogos vencidos em casa. E foi para esse terceiro jogo lá em Filadélfia, né? Filadélfia precisando, né, ativar o senso de urgência ali para voltar, né, para a série, para diminuir o prejuízo, para tentar fazer pelo menos valer o mando de quadra. E até que começou bem o jogo. Né? O Philadelphia começou demonstrando força ali, demonstrando garra, demonstrando vontade, sendo bem preciso, né, nos arremessos de quadra, principalmente o Sr. Paul George. Né? Paul George, que foi uma das figuras desse jogo. Ele veio para o primeiro quarto marcando 15 pontos. Só ele, sozinho, fez 15 pontos no primeiro quarto. Né? O time do 76ers terminou vencendo a primeira parcial por 31-27, muito por conta dele. E assim, poderia ter sido muito maior o prejuízo para o Knicks no primeiro quarto, não fosse o finalzinho do primeiro quarto já, né, onde o time do Knicks começou já a voltar para o jogo, né, começou a ter mais eficiência ali, o Jalen Brunson começou o show, né, começou seu show particular, o Towns também aparecendo bem, e aí o time foi diminuindo o prejuízo, e terminou o primeiro quarto perdendo só por 4 pontos. A partir do segundo quarto, o Knicks doutrinou, principalmente o Jalen Brunson, né? Michael Bridges também veio para o jogo, nossa, eu acho que foi o melhor jogo do playoff dele nessa temporada, né? Veio para 23 pontos, contribuiu bastante, né? Uma menção honrosa a ele por esse jogo, né? Porque jogou pra caramba mesmo, foi muito eficiente, ajudou bastante o time a recuperar ali no placar. E o Knicks não só recuperou, como passou, né? E passou bastante no placar, né? Acabou vencendo o segundo quarto por 33-21. E no segundo tempo foi só administrar o placar. Né? No terceiro quarto, o Philadelphia ainda conseguiu igualar ali as forças, né? Conseguiu esboçar uma reação ou outra ali, muito por conta da presença do Kelly Oubre. Né? O Kelly Oubre fez um bom jogo hoje. Foi quem conseguiu manter vivo no jogo, né, o Philadelphia. Mas assim, só ele, né? Só ele, porque e o Quentin Grimes, que fez ali 6 pontinhos, né? Matou 2 bolas de 3. Mas assim, cara, só, né? O time do Knicks só não matou o jogo no terceiro quarto porque em alguns momentos ali ele foi ineficiente, cometeu alguns turnovers, né? O Philadelphia conseguiu amarrar um pouquinho o jogo ali no terceiro quarto, tanto que ele terminou, a parcial terminou 25-24 pro Knicks. O Knicks ainda venceu nessa parcial, mas foi meio parelho, né? Foi o quarto mais parelho do jogo. Mas aí no quarto período, continuou ainda meio engasgado o jogo, né? O Philadelphia, inclusive voltando, né, no final do terceiro quarto ali, o Philadelphia resolveu apelar. Né? O Philadelphia resolveu apelar, aproveitou a presença ali do pivôzão reserva do Knicks. Cadê o nome dele aqui? O Mitchell Robinson. Né? Tentaram se aproveitar da presença dele na quadra e foram fazendo faltinhas nele, né? Para ele ir para a linha de lance livre, porque ele tem um aproveitamento horrível na linha de lance livre. E tentaram se valer disso para poder queimar as posses de bola do Knicks no final do terceiro quarto e poder correr atrás do placar, né? Só que você corre o risco, né? O cara, apesar de ter um aproveitamento ruim, ele ainda está na linha de lance livre e ele pode acertar, né? E por incrível que pareça, ele teve um aproveitamento bom, né? Ele terminou o jogo com só 6 pontinhos, mas a função dele nem é fazer muito ponto mesmo, né? A função dele é mais pegar rebote, tanto que ele pegou 6 rebotes no jogo.
fechar o garrafão ali, né? Atrapalhar as ações do Embiid, e ele conseguiu fazer isso bem também. Não só do Embiid, mas qualquer um que tentava infiltrar ali do 76ers, o Knicks conseguia anular muito bem. Né? Edcombe tentou, Kelly Oubre tentou algumas vezes também, e sempre esbarrava numa boa contestação ou num bloqueio, num toco, né? Então, tentaram apelar para faltinhas no Mitchell Robinson, mas não adiantou muito, né? Mesmo assim, ainda perderam o parcial e foram pro quarto período já assim, meio que entregues, né? E depois de uma corrida ali de 5-0 que o Knicks fez no último período, bateu o desespero, né? O Maxey ainda tentou alguma coisa ali, mas infrutífero, né? Jogo muito apagado do Maxey. Falando agora, né, dos destaques do jogo, para além dos que eu já mencionei, pelo lado do Philadelphia. Vamos pelo lado do Knicks primeiro, né? O Knicks venceu o jogo, vamos falar primeiro dos destaques do Knicks, né? O Jalen Brunson foi o nome do jogo, indiscutivelmente o nome do jogo, 33 pontos para ele, imparável, né? Imparável, doutrinando tudo que o Philadelphia tentava ali de marcação para cima dele, ele conseguia se livrar bem, né? O calouro Edcombe foi quem mais se dispôs a marcá-lo, né? Foi o escolhido ali do Philadelphia para tentar parar o Brunson, e o Brunson simplesmente ignorou a presença dele ali, né? Passou facilmente por ele toda hora. O Edcombe não teve como, né? Não teve resposta para o Brunson, não teve. Ele não teve alternativas, não teve meios de conseguir parar o Brunson. Toda vez, praticamente, que o Brunson ia para cima dele, o Brunson conseguia fazer a jogada ali, seja numa assistência ou numa bola de 3, né? E toda vez que o Fila tentava, além do Edcombe, fazer uma dupla marcação ali, né? Tentar dobrar a marcação para cima do Jalen Brunson, ele achava um bom passe, né? E por que ele achava um bom passe? Primeiro porque ele é um excelente jogador, ele é um excelente playmaker, né? Ele tem boa visão de jogo, tem um passe excelente. E segundo porque o time do Knicks se movimenta muito, cara. Os jogadores, eles se movimentam, eles aparecem pro jogo, eles não ficam estagnados no ataque. Eles não ficam simplesmente abrindo quadra e fica cada um numa ponta lá para poder servir de opção. E não, eles se movimentam pra caramba. Né? E principalmente o Josh Hart, né? Que busca muito jogo, inclusive, né, ele também é uma menção honrosa hoje, não tanto pelos pontos em si, porque ele só fez 12, mas assim, pegou 11 rebotes, né, já só aí já é um duplo-duplo, né, então, jogaço do Josh Hart também, sempre muito participativo, ele entrega muita energia na quadra, então um impacto absurdo que ele teve, que ele sempre tem, né? O Anthony Towns não fez muitos pontos, também nem precisou muito dele hoje, né? Porque ele ficou carregado ali em faltas, mas quem entrou no lugar dele ali deu conta, né? E deu conta de parar o Embiid, que também não conseguiu fazer muita coisa hoje. Mas assim, o entorno as outras opções do Knicks apareceram hoje, né? Como eu já falei, o Mikal Bridges veio pro jogo, né? 23 pontos. O Jalen Brunson foi o nome do jogo, 33 pontos. O Landry Shamet veio pro jogo. Landry Shamet, que há umas 2 temporadas aí, eu achava ele um completo bagre, né? Achava ele completamente nulo no ataque e principalmente na defesa também. Hoje ele veio, cara, jogou demais. Ele veio para 5 de 6 arremessos, né? Acertou 3 tentativas de 3. Jogou muito, 15 pontos para ele. E por conta desses auxílios, né, para além da atuação absurda do Brunson, ainda teve esses caras ajudando. Então, o Knicks venceu, assim, foi soberano no jogo. E o placar só não foi maior, porque o Philadelphia ainda conseguiu minimamente ali, né, defender quando a bola não chegava na mão do Brunson, né, ou quando o Brunson não estava na quadra. Que aí o ataque do Knicks dava uma engasgada ali, uma estagnada. Mas, cara,
depois do segundo quarto ali, em momento algum do jogo, o Philadelphia demonstrou assim, passou alguma esperança de que fosse virar, né? Em momento algum, em momento algum. E aí muito disso é por conta do Joel Embiid, né, que apesar de ter feito 18 pontos e dado 5 assistências, cara, ele não foi muito efetivo, né? Tipo assim, na marcação ali ele conseguiu entregar em alguns lances, mas você vê que faltava mobilidade pro cara, não conseguia acompanhar muito na movimentação, não conseguia se deslocar muito, né? Tá jogando baleado, ele sempre joga baleado, né? Todo playoff ele tá baleado. Então assim, faltou o Embiid um pouco no jogo, apesar dele ter feito quase 20 pontos, né? Ter feito 18 pontos, faltou ele no jogo. O Paul George, lembra do Paul George que eu falei? 15 pontos no primeiro quarto? Pois é, ele não fez mais nada. Mais nada. Ele fez 15 pontos no primeiro quarto e não fez mais nenhum ponto o resto do jogo. Foi assim, lamentável ver o Paul George depois do primeiro quarto desse jogo. Assim, todo arremesso que ele pegava assim para arremessar, completamente desconfiante, né? Perdeu totalmente a confiança dos arremessos. Ele arremessava, a gente sabia que não ia cair, né? Essa é a verdade. O time do Knicks até pagou alguns arremessos lá para ele e tipo assim, e ele saiu frustrado porque não acertou mais nada, né? O Edgecombe também fez um bom primeiro quarto, né? Mas assim, terminou o jogo só com 11 pontos. É outro jogador que foi muito bem no primeiro quarto, mas também sumiu depois disso. E o Tyrese Maxey, que era para ser o nome da franquia, que era para ser o principal jogador do time, ele fez só 17 pontos. Ele atuou 44 minutos, ficou quase o jogo inteiro na quadra e só fez 17 pontos, né? Muito apagado, pouquíssimo se falou o nome dele no segundo tempo, né? O time precisando correr atrás do resultado ali, a impressão que deu é que ele estava se escondendo do jogo, né? Terminou com plus minus de menos 11, é isso mesmo? Esse é o plus minus, menos 11 de plus minus. E assim, cara, os bancários não dá nem pra mencionar, né? Que o Quentin Grimes, que nem eu falei, ele fez 6 pontinhos, mas ele fez 6 pontos em 22 minutos. Para além dele, tem o Watford, que fez 3 pontos ali no garbage time. E o Barlon, que jogou 12 minutos. E o pouco que ele atuou assim, né, que ele participou do jogo, estando em quadra, ele ficou 12 minutos, mas que ele teve participação mesmo no ataque, né, que passaram a bola para ele, ele até que foi bem, né, tentou um arremesso e converteu, né, se não me engano foi uma rebodante que ele acertou, ou um rebote que ele pegou e fez a cesta, não sei, mas assim, ele esteve na quadra, mas não foi envolvido no jogo, né. Então não dá para crucificar muito ele. Mas assim, querendo ou não, foram 12 minutos que foram improdutivos praticamente, né? O banco inteiro dos 76ers, assim, lamentável. Só o Quentin Grimes que participou mais, assim, né? 22 minutos e mesmo assim só 6 pontos. E cara, aqui eu acho que é a grande diferença entre esses times, né? Ficou bem escancarado nesse jogo a diferença dos dois times. O elenco do Knicks é muito melhor que o do Philadelphia. E se provou hoje, né? Que só o Landry Shamet fez 15 pontos. Ainda teve o Mitchell Robinson com 6, né? Teve o Jordan Clarkson com 4, teve ali o Alvarado com mais 3 pontos. Olha as opções que tem no banco do Knicks, né? Todos eles são jogadores assim participativos no jogo. O banco do Philadelphia só teve esses dois que eu falei, né? O Barlon com 12 minutos ali e o Quentin Grimes com 22 minutos. O resto jogou 2 minutos no final ali porque já entregaram a toalha, né? Porque não tinha mais como vencer. Então assim, o Philadelphia hoje foi o que o Knicks estava sendo nos outros anos aí no comando do seu antigo treinador, né? Era aquele cara que confiava demais nos titulares, praticamente não rodava elenco. E hoje o Phila foi isso. E assim,
ao meu ver, pagou o preço disso, né? Porque faltou forças pro time no quarto período. Tava bem nítido, assim, o abatimento no time, na quadra. Os jogadores estavam praticamente andando, já não estavam mais naquela entrega, sabe? Eles já se viam derrotados bem antes do jogo de terem jogado a toalha. Essa é a verdade. E, assim, 3-0 na série. Nunca antes um 3-0 foi revertido. E, assim, sinceramente falando, eu não vejo a menor possibilidade disso aqui acontecer nessa série. Não vejo. Pra mim, tá muito mais cara de varrida do que a possibilidade de termos um jogo 5. Eu acho que no próximo confronto o Knicks já fecha o caixão e já se classifica para a final da conferência, porque o Philadelphia se mostrou extremamente limitado hoje. Beleza que teve uma noite apagada ali do Maxey, o Paul George veio só pro primeiro quarto ali, não jogou mais, mas assim, é muito difícil a gente ver um mundo em que o Philadelphia vença pelo menos um jogo do Knicks, já que perdeu os 3 primeiros aí. Depois dessa atuação de hoje é muito difícil de ver, Mas me diz aí, o que você acha? Deixa seu comentário aí. O que você achou da atuação? Você assistiu o jogo? O que você acha desse time do Knicks? Fazendo um paralelo aqui, de uma comparação, eu vejo o Knicks sendo o que o Arsenal é na Champions League dessa temporada. É um time que vem muito bem, já foi campeão da Copinha no começo da temporada, e tem tudo para ser campeão dessa conferência leste aí. Tem tudo para chegar na final da NBA. E para mim é o melhor basquete que está sendo jogado nesse playoff pro lado da Conferência Leste, Para mim tem tudo para chegar na final. E é isso. Daqui a pouco não, já começou o jogo entre Spurs e Minnesota. Daqui a pouco eu venho para comentar sobre ele. E é isso aí, galera. Valeu!